Você já deixou de viver coisas extraordinárias porque alguém falou que você não conseguiria? Porque alguém não acreditou em você? Porque alguém começou a falar que você não tinha capacidade, que você não tinha característica para aquilo, que você não conseguiria ir muito longe? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Recentemente eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei uma passagem muito legal e que falou muito ao meu coração, que simplesmente foi a história de Saul. Naquela época, o povo não tinha um rei, então eles queriam ter um rei, eles pediram um rei. Então o profeta Samuel, a pedido de Deus, foi e ungiu Saul. Só que na passagem bíblica tem algo interessante e que nós podemos aprender muito com essa passagem. Lá em 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel estava ungindo ali o rei Saul para ele se tornar rei, algumas pessoas murmuraram, algumas pessoas olharam para ele e falaram: esse aí é o tal rei que vai nos salvar? É esse aí que vai nos salvar? Portanto, Saul ele fingiu de surdo. Portanto, Saul ele ouviu aquelas pessoas falando, ele ouviu aquelas pessoas murmurando, mas ele fingiu de surdo. E sabe o que nós podemos aprender com isso? É que muitas pessoas vão duvidar de nós, muitas pessoas vão duvidar da nossa capacidade, muitas pessoas vão duvidar das coisas que Deus entregou para nós, muitas pessoas vão duvidar do propósito que Deus entregou a nós. Mas a diferença é se nós vamos ouvir essas pessoas que estão duvidando, que estão nos menosprezando, ou ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero que você comece a refletir em todas as pessoas que de certa forma não fez você acreditar naquilo que Deus tem para você, que de certa forma, em vez de te impulsionar, te puxou para trás, que de certa forma colocou uma palavra ali no seu coração, na qual você acreditou, na qual você não conseguiu fazer aquilo que você saberia, ou aquilo que Deus entregou em suas mãos, ou aquele sonho, aquele projeto que está aí no seu coração. Comece a refletir em todas as pessoas que de alguma forma te deixou para baixo, que de alguma forma entrou palavras no seu coração que, em vez de te impulsionar, em vez de te sonhar os sonhos, os grandes projetos, pelo contrário, te fez ficar mais desanimada, te fez ficar questionando sobre a sua capacidade. E existem momentos em que você precisa ouvir. Sim, você precisa ouvir outras pessoas, você precisa ouvir conselhos, você precisa ouvir direcionamento, sim. Mas existem grandes momentos nas nossas vidas que a gente precisa fingir de surdas. Precisamos fingir de que não ouvimos aquilo e decidirmos se nós vamos acreditar naquilo, se nós vamos acreditar naquelas palavras que as pessoas falam, que as pessoas murmuram, ou não. Então, comece a refletir todas as vezes que as pessoas começarem a jogar palavras de que não acreditam em você, que não acreditam no seu potencial, que você não é bom o suficiente para fazer aquilo. Comece a questionar, comece a levar para outro lado, sabe? Comece a pensar, eu devo acreditar nisso ou não? E hoje nós vivemos em um mundo cercado de vozes. Tem muitas vozes. E qual voz diferenciar? Qual voz eu devo ouvir? Sabe, tem a voz do medo, tem a voz da comparação, tem vozes a todo momento, mas tem uma voz que nós precisamos identificar, que é a voz de Deus. Essa voz, ela não vem com o barulho, ela vem te impulsionando, ela vem te fortalecendo e às vezes sim, ela vem te corrigindo. Mas nós precisamos diferenciar as vozes que nós devemos seguir. E a história de Saul, principalmente nesta passagem, nós identificamos que nós não precisamos e não devemos dar importância a todas as vozes. Porque se nós darmos importância a todas as vozes, imagine que se Saul levasse aquilo para o coração dele, e se Saul começasse a duvidar do que Deus havia entregado para ele logo no início, será se ele tinha se tornado rei? Sim, a gente observa que Saul, depois de algum período na vida dele, de algum tempo reinando ali sobre o povo de Israel, ele cometeu alguns erros e na qual fez ele ser tirado do reinado, certo? Mas
nessa parte da história de Saul, ele foi muito sábio. Ele soube diferenciar as vozes, ele soube diferenciar a voz de Samuel, do grande profeta, que lançou sobre ele ali a unção, que lançou a promessa que ele ia se tornar rei, e ele deixou de ouvir aquelas vozes daquelas pessoas que falavam: é esse aí que vai ser o rei? Ah, será se ele consegue mesmo? E na Bíblia relata que Saul, ele tinha uma boa aparência. Ele era forte, sabe? E ele tinha uma boa aparência para se tornar rei, e mesmo assim as pessoas começaram a murmurar. Mesmo assim, as pessoas não acreditavam nele. Mas ele não deixou de acreditar na promessa que Deus havia depositado nele. Ele não deixou de acreditar no profeta Samuel. E nós precisamos distinguir as pessoas na qual nós vamos acreditar. Não é todas as pessoas que estão à nossa volta, não é todas as pessoas que lançam sobre nós palavras que nós devemos acreditar. Nós precisamos escolher em qual voz acreditar. E se for a voz que te desanimar, que te puxar para baixo, que de alguma forma enfraquecer os seus sonhos, os seus projetos, não dê ouvido. Agora, se você tiver vozes que te impulsiona, que te corrija sim, mas que te corrija para o seu bem, que te corrija para que você cresça, que te corrija para que você evolua, essa voz você precisa ouvir sim, e principalmente ouvir a voz de Deus. Não desacreditar nas promessas que Deus tem para você. Não desacreditar nas coisas extraordinárias que Deus já depositou em você. Pare de ouvir as vozes que te sabotam. Pare de ouvir as vozes que de alguma forma te traz para baixo, que te desanima e que não te impulsiona a viver os grandes sonhos, os grandes projetos que Deus tem para você. Finja de surda. Algumas vezes é necessário a gente fingir de surdas, a gente não ouvir as vozes que de alguma forma nos descredibilizam, que de alguma forma faz a gente parar de sonhar, faz a gente parar de querer mais da vida, de querer mais e de viver grandes sonhos, sonhos extraordinários. E se Deus, ele te entregou uma promessa, ele vai cumprir. Então pare imediatamente de acreditar em todas as vozes, principalmente aquelas que te desanimam, que não querem que você realize os grandes sonhos, os sonhos que Deus sonhou para você. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!